o homem do Braga Neto no TSE, né, Mauro? Ele que fez toda aquela balbúrdia, e você vê que era assim, era pau mandado. Essa é a verdade. Ele não é que tinha autonomia, era pau mandado do Braga Neto. Ontem foi... Gente, olha a situação que a gente está. Isso aqui é o tempo da ditadura. No tempo da ditadura era assim, a gente ficava olhando quem é o general que foi promovido, quem é o general que foi... ou quem é o general que foi caroneado, passou na frente dos outros, quem é o general que foi preterido, isso aqui lembra a ditadura. Agora a gente tem que olhar e prestar atenção nas nomeações das Forças Armadas, especialmente do Exército. Incrível o estatuto frágil, débil da nossa democracia. Mas, enfim, ontem houve o anúncio da promoção de 3 generais a 4 estrelas, então são 3 generais promovidos a generais de 4 estrelas, é o topo da carreira militar. Um deles, inclusive, participou do governo Bolsonaro, mas, importante dizer, outros 2 foram preteridos. Esta nomeação de ontem indica um cenário de desbolsonarização do Exército. Foi bem importante. Os promovidos foram Kleber Nunes Vasconcelos, esse da esquerda, que é o atual comandante da 1ª Divisão do Exército do Rio. Esse que está no centro é o Hertz Pires do Nascimento, que é o vice-chefe do Estado-Maior do Exército. E o da direita é o Luiz Fernando Barganha. Esse participou do governo Bolsonaro. Foi chefe da Segurança e Coordenação Presidencial durante parte do governo Bolsonaro, mas ele não é tido como um bolsonarista, né? Ele não apenas chefiou a Segurança e Coordenação Presidencial, foi secretário executivo do GSI, do Augusto Helena, mas em 2021 ele pediu para deixar o governo para assumir o comando da 1ª Região Militar do Rio, considerado discreto, equilibrado e não bolsonarista. Esses 3 generais de 4 estrelas substituem o atual comandante do Exército, o Tomás Paiva, que quando ele vai para o comando do Exército, ele vai para a reserva automaticamente. O seu antecessor, o Júlio César de Arruda, derrubado por Lula, que vão para a reserva, né? Ambos foram para a reserva quando assumiram o comando da força, e a 3ª vaga é a do general Valério Stamp, que é o atual chefe do Estado-Maior do Exército, que passa para a reserva em abril. Importante nestas nomeações, então, é quem não foi. Esses 2 estavam na lista e ficaram para trás. Esses 2 que estavam na lista e ficaram para trás são os generais... esse da esquerda é o Carlos José Russo Assunção Carlos Penteado. Ele foi secretário executivo do Heleno, sucedeu o outro general, mas esse é bolsonarista, estava no cargo ainda durante os ataques do 8 de janeiro, deve ser promovido para a reserva, vai para casa, vai ficar aposentado. Outro que poderia ter subido, esse da direita, que não foi, é o general Eber Portela. Ele é do Comando de Defesa Cibernética. Ele teve um papel importante e golpista. Ele foi o indicado pelo Ministério da Defesa, na época o Braga Neto, para participar da Comissão de Transparência do TSE, e teve um papel extremamente negativo e atacando cotidianamente o processo eleitoral. Então, é importante. Esse general não foi promovido, mas com o Stamp passando para a reserva, ele assume a chefia do Estado-Maior do Exército. Aí é o general Fernando Soares, que atualmente está no Comando Militar Sul. Essa é uma decisão importante, essa ascensão dele, porque ele é antagonizado de todos os jeitos pelos bolsonaristas. Lembra da história dos generais Melancia, Plínio, que começou em novembro passado? Este foi um dos principais alvos, que é o comandante militar do Sul, general Soares, que foi atacado seguidamente pelo neto do general Figueiredo, que foi o chefe do CNI, que apoiou as torturas, que foi presidente do Brasil, general-presidente, né? O neto dele, o Paulo Figueiredo Filho,
a impressão que eu tenho é que ele é mais de direita até do que o avô, extremíssima direita. Sim. E ele fez uma campanha contra esse general, né? A partir de final de novembro, começo de dezembro, houve uma campanha bolsonarista contra vários generais que, segundo os bolsonaristas, não apoiaram o golpe de Estado. Esse aqui é o tipo de ataque que eles fizeram, generais melancias. E olha que interessante, eram generais à frente das tropas. Então, o general Richard Fernandes, do comandante do Nordeste, o Tomás Miguel, que era o comandante do Sudeste, agora o comandante do Exército, e o Valério do Sul, outro que sofreu diversos ataques, o general Freire Gomes. Olha aqui, o portal Direita Brasil. General Freire Gomes, do Exército Brasileiro, entra para a história como general que, por interesses pessoais, traiu a pátria e entregou o Brasil nas mãos do comunismo. É nesse nível, mas é por aí mesmo, né? Outra, essa aqui é uma bolsonarista de extremíssima direita, bom, é um sinônimo, né? E que está permanente nas redes, tem prestígio, essa tal de Eugênia. Esses são 4 generais comunistas, imagina, comunistas contra o povo, eles são o governo Lula. Tomás é o atual comandante do Exército. Tem a proposta de ser comandante do Exército. Esse posto dela é de novembro. Olha que interessante. Esse posto era de novembro. São generais melancia, verdes por fora, vermelhos por dentro. É isso aí, Plínio. Esse é o cenário. Assim que a gente fica agora acompanhando promoção no Exército. Brincadeira, Silvio Mauro. O Cruvinel está lembrando aqui ó, que ele sempre precisou de serviço de marceneiro, eletricista, coletor de lixo e nunca precisou de general do Exército, nem sabe para que serve. Eu acho que o grande nome aí que foi excluído dessa lista de promoção que você colocou aí é o general Weber Portela, né? O Weber Portela era o homem do Braga Neto no TSE, né, Mauro? Ele que fez toda aquela balbúrdia, e você vê que era assim, era pau-mandado, essa é a verdade, ele não é que tinha autonomia, era pau-mandado do Braga Neto, né? Mas é interessante esse processo que está passando nas Forças Armadas, é aquilo que a gente sempre fala, além disso, precisa ter uma reforma também no conteúdo pedagógico dessas escolas militares, né, que ainda estão presas lá nos anos 40, na Guerra Fria, né? Uhum. E com questões, né, como essa aí da Biblioteca do Exército que a gente viu recentemente, desse livro, que fala que os Yanomamis nem existem. Então tem que ter toda uma reforma no ensino dos militares aí, se é que é necessário, como disse o Cruvinel aqui, um general de 4 estrelas, alguma coisa assim. Quem dera tivesse uns 2, 3 generais comunistas. Né? Na verdade, se tivesse meia dúzia de generais democratas, já estava bom demais, Mas essa é a condição, como eu disse, de fragilidade da democracia brasileira. A gente tem que observar hoje os movimentos dos militares. Vamos ver se, de fato, estas promoções, ao mesmo tempo, o comandante do Exército ontem foi nosso destaque aqui, anunciando que vai ter punição. Então, vamos ver se começa o processo de desbolsonarização e desideologização das Forças Armadas, que, como você observou, passa crucialmente pela mudança nos currículos. Lula, numa entrevista histórica dele, um pouco antes de ser preso, eu editei o livro, né, pela Boitempo, uma sequência de entrevistas, ele fala, um dos grandes erros do governo dele foi não ter mexido no currículo da formação dos militares. Está aqui. Essa questão da punição dos militares, por sinal, é um nó do 8 de janeiro. Né? A gente não sabe ainda como é que será esse julgamento. Se os militares serão julgados como devem ser julgados pela justiça comum, porque eles cometeram crimes comuns, vamos dizer assim, crimes políticos, não crimes militares, ou se serão julgados pela justiça militar. Tem uma queda de braço rolando nos bastidores. Ontem, o STF retomou a discussão sobre o foro privilegiado para militares. Exatamente essa questão está em julgamento lá. Se os militares têm direito a ser julgados por eles próprios, ou seja, não vão ser julgados na prática, mesmo quando cometem crimes que podem ser considerados crimes civis. Então, Lewandowski votou para derrubar o foro privilegiado dos militares no Poder Judiciário, mas o cenário é apertado lá. Ele votou, está 3-2 para manter o foro privilegiado. 3-2 para manter o foro privilegiado. Marco Aurélio Mello, que já não está mais,
já se aposentou, o Barroso e o Alexandre de Moraes, surpresa, mas ele votou em outro contexto, não sei se ele vai manter esse voto, vamos ver, votaram pela manutenção do privilégio. Quem votou contra o privilégio foi o Edson Fachin ontem, e antes dele foi o Lewandowski, e antes dele o Fachin. O julgamento rola ainda hoje, amanhã, e deve terminar na sexta-feira. É um julgamento bastante importante. Quem circula ali pelo STF diz que tem lembrança dos militares indo ao STF fardados para fazer pressão sobre os ministros do STF para garantir o foro privilegiado para eles. O Paulo Antônio Rickley está trazendo uma questão aqui, parece que a gente está com uma transição de pensamento, viu, Paulo? Para cada general 4 estrelas, alto comando, temos 171 na reserva, recebendo aposentadoria e pensão integral. São mais de 2.000 só do alto comando. Acho que uma coisa interessante que a gente pode fazer, Mauro, eu vou ver se eu levanto esses dados, quanto custa manter no Brasil a justiça militar e a alta cúpula militar? Deve ser um custo exorbitante. E para que serve isso? Na prática, para que serve? A gente tem uma justiça militar para empurrar militares para aposentadoria, basicamente, né? Então, acho que é interessante a gente levantar esses dados. Obrigado aqui ao Paulo Antônio Rickley, viu? Quanto custa manter as viúvas e filhas dos milicos? As né? Filhas que nunca casam, né? Quer dizer, casam, né? Casam na prática, mas não formalizam o casamento exatamente. Né? Tem filha de militar com 80 anos de idade recebendo pensão como filha. É isso aí. Absurdo, absurdo. Pois bem, vamos falar então. Opa, mais um superchat aqui. O Alex Rosa aqui, Gilberto Cruvinel, serve para fazer filhas solteiras, é o que o Mauro está falando. Case com uma sem oficializar e garanta 30 mil por mês para o resto da vida. É isso aí, é para isso que serve. Nunca pensei nisso, hein? Obrigado, Alex. Investimento, casar com uma dessas aí, sem registrar. A Ana também, a Ana Santos, aqui o Fórum dos Militares precisa de emenda constitucional para mudar. Infelizmente, não cabe ao judiciário. Sim, mas isso passa por todo mundo. Não, é diferente. É diferente. O voto do Lewandowski esclarece isso no voto dele. O que não existe na Constituição é exatamente a defesa do Lewandowski. Existe foro para militares para crime militar. Isso de fato está na Constituição. Mas não existe na Constituição foro privilegiado para militares quando eles cometem crimes contra civis ou na esfera civil. É exatamente este o argumento do Lewandowski. Para que eles tivessem direito a este foro privilegiado, ou seja, cometer crimes contra civis e serem julgados por militares, teria que mudar a Constituição. Exatamente isso. Aliás, né, Mauro, o que ele destaca no voto dele aqui, viu, Ana? Os casos só iriam para a justiça militar se os crimes fossem cometidos na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Quer dizer, só na função, e isso que está previsto na função dos militares que está previsto na Constituição. Então, por exemplo, invadir sede do STF, do Congresso Nacional, como civil num movimento terrorista, vai para a justiça comum, né? A ideia é essa. É isso aí.